Estamos aqui com o P sobre 2. Lembra dele? O rei do P sobre 2. Muito pedido e promessa é dívida. Ele está aqui, ó. Professor Antônio Carlos Rigitano, para matar a saudade. P sobre 2, 666, Drácula, Transilvânia, Zé do Caixão, Skylab, tudo mais. Muito obrigado aqui pelo convite, Aldo. Sabe que quando um ex-aluno me convida para algum evento aí, eu não posso recusar. Cancelo tudo e estou lá com ele. E professor Rigitano, aqui, na verdade, o que sobrou dele, né? Depois de todos esses anos. Não, Depois vocês dão uma opinião aí, né? Você ficou no formal, você ficou no formal. Mudei muito porque precisa fazer uma atualização de tela. Gente, tá no formal, tá no formal. Quando você encontra uma pessoa que faz muitos anos que não vê, eu, por exemplo, tenho essa sensação. Eu olho, daí a tela do computador vai atualizando, daí eu falo, ah, tá, então é o fulano aqui que está atualizado. Eu, como olho todo dia para minha cara, então a tela está automaticamente atualizada para mim, né? Mas é isso aí, vamos levar na brincadeira, porque a vida é curta e uma diversãozinha não faz mal para ninguém. É isso aí. Bom, vamos lá então. Esse show do Sepultura é o seguinte, apareceu essa oportunidade. Sim. E daí eu reservei o meu ingresso e tal, né? Porque aqui em Bauru, como é que eu ia perder uma coisa do espetáculo desse? Daí fui eu e o Heitor, meu amigo, para um congresso. E ele estava de carro, tal, nós fomos juntos. Daí eu falei para ele, Heitor, tem um compromisso sério em Bauru e para voltar a tempo de poder participar desse concurso. Ah, pois não, tal. Não, eu também tenho que voltar logo para Bauru e tal. E fiquei quieto, não falei nada para ele. Aí, na volta, na estrada, eu não resisti à tentação, né? De repente, sabe qual que é o meu compromisso sério em Bauru? Um show de Sepultura hoje à noite. E daí, lógico, fui lá, aquela coisa maravilhosa. Assisti o show e fiquei surdo por uma semana com aquele som lá. Mas eu estava sempre procurando um show aí para ir, né? E agora, ultimamente, todos os shows que eu já fui, o pessoal está morrendo, então tem que aproveitar essa oportunidade aí, porque né, chega uma hora que acaba, né? É verdade. Eu cumpri uma agenda boa. Por que eu fui fazer engenharia? Porque quando eu era jovem, a opção era você fazer direito, medicina ou engenharia. Era as três. As três que uma delas tinha que escolher. E tinha que arrumar uma profissão. Afinal das contas, não tem almoço grátis. É verdade. Daí eu pensei, medicina não leva muito jeito. Direito, vou ter que estudar ciências sociais, tá? Não tenho muita paciência. Tá? Vamos fazer engenharia. Eu estava decidido. Então é aquela história que você procura um navio para seguir um caminho, de vez em quando passa um navio aleatório perto de mim, eu subo nele e vou procurar um porto aí, né? E acabei fazendo vestibular lá na FEB, por um motivo prático também. Eu queria estudar fora, mas o vestibular das outras faculdades caiu no mesmo dia da FEB. E eu não queria arriscar um ano de cursinho, porque naquela época lá era desonroso você ficar um ano a mais, né? O seu pai pagando um cursinho e tal. Mas você tinha que fazer a sua profissão e sair para trabalhar. Então, como caía no mesmo dia, eu fiz o da FEB e entrei. E como é que eu fui parar na engenharia civil? Eu era convicto que ia fazer engenharia eletrônica. Porque eu via umas montagens de rádio, tinha umas revistas que eu lia lá, achava bonito aquelas pecinhas, tá? E por convicção era eletrônica. Daí em Bauru não tinha. Eu falei, então vamos fazer elétrica. Bem assim, né? É o navio passando e... Bem convicto das coisas. Sim, né? sim, sim. E daí eu fui fazer a inscrição no vestibular. Tinha as 3 opções lá, civil, elétrica, mecânica. Daí eu também, por convicção, marquei civil. Né? E fui embora. Aí terminei a faculdade aqui, fiz uns estágios, fui monitor de matemática, depois fiz estágio no DR. E assim,
rapidamente. E depois disso, eu consegui um emprego em São Paulo, onde eu fiquei numa empresa lá de engenharia estrutural por 5 anos. Foi quando me convidaram para dar aula aqui. Também naquele navio que passou, recebi um telefonema do professor Agnelli numa quinta-feira ou sexta-feira. Do Agnelli? É, ele era o chefe do departamento naquela época. Olha só. E um dos motivos foi porque eu tinha escrito um artigo maluco sobre hidrologia numa revista lá, e o diretor da faculdade tinha visto e tal. Eu lembrava que eu era aluno, fui monitor dele e tal. Esse cara aí tá na profissão e tal. Gostou bastante? Gostou, então. E tinha um professor lá que tinha pedido demissão, já fazia uns 2 meses que não tinha aula. Isso aí, só pra gente se situar, era que É, ano, mais ou menos? eu saí daqui, me formei em 76, 77 eu comecei a trabalhar. E uns 4 anos, quase 5 anos depois, eu entrei aqui na faculdade porque eu queria mudar para Bauru. Entendi. 82, mais ou É, menos, por ali. queria mudar para Bauru e acabei. Falei, eu tô com um pé lá se eu aceitar essas aulas. Mas aí o Agnelli, eu falei, eu queria um prazo, né? Como é que eu não vou preparar alguma coisa? Ele falou, você tem um prazo, segunda-feira você começa. Como é que eu vou fazer isso aí, né? Mas topei a parada, pedi uns dias a mais, ele me deu um longo prazo, de mais 2 dias. Então, na quarta-feira, eu cheguei aqui para dar aula para uns 100 e tantos alunos nervosos. Né? Preparei uma aula, na época eram 3 horas. Em 2 horas já tinha falado tudo que eu tinha preparado. Daí foi aquela situação horrível. Né? A primeira aula foi uma coisa indecente. Assim. Mas daí fui me adaptando e fui seguindo lá. Né? E no fim virou minha paixão da aula, que foi a coisa mais gostosa que foi nessa época toda. Eu consegui depois um emprego no DR, também tem uma outra história. E daí eu trabalhava no DR, acabei entrando na pós-graduação, fazia uns bicos para poder ganhar um dinheiro e dava aula à noite. Então foi um período longo aí que eu acabei fazendo tudo isso aí. No fim passei para ser integral só, que foi o encerramento da carreira. Lá em São Paulo a empresa fazia de tudo, principalmente a parte estrutural, mas era assim, projeto de estradas, tinha projeto de hidráulica, projeto de mecânica dos solos. Era uma coisa maravilhosa. Né? Mas assim, para variar, peguei uma das crises nacionais aí, né, que foram inúmeras, e essa empresa tinha 200 funcionários. Fazia projeto de metrô, era assim, uma coisa de categoria, né? Só que eu comecei a ver lá, falei, não, isso aqui, né, vai fechar. Tanto que uns anos depois que eu saí de lá, sumiu a empresa. O pessoal falava que Né? naquela época muito engenheiro acabou indo para o banco trabalhar de Trabalhava na bancário parte, trabalhava na parte financeira, financeiro. trabalhava na parte de avaliações de banco, e todo mundo caía fora mesmo. Aí o salário lá começou a encolher, e eu queria vir para Bauru, então foi outro Juntou. navio que passou lá e eu vim parar aqui de volta. Entendi. Mas antes de ir para lá, tinha feito um estágio no DR aqui. Fiz 2 anos aqui. Foi para lá, ficou 5 anos mexendo com estruturas e depois voltou para dar aula. Por causa desse estágio aí que eu acabei arrumando um emprego lá, que eles Entendi. precisavam. Também foi outra coincidência. E essa empresa estava precisando justamente de uma pessoa que tinha conhecimento nessa área. Sim. Mas isso foi assim, né? Foi a última, lógico, empresa, né? Sempre assim, quando você procura uma coisa, é sempre no último lugar que você encontra. Né? Então, isso aí foi o meu emprego, né? Que eu Sim, bati sim. a cabeça lá alguns meses, porque naquela época, quando você se formava e ia participar do baile de formatura sem estar empregado, era uma desonra. Né? Entendi. E aquele monte de crises lá, como que eu vou fazer para conseguir isso aí? Então, eu bati em várias portas, pegava anúncio no jornal, ia atrás, fazia entrevista. Tá? E uma coisa que me refletiu muito depois aí foi que, numa das entrevistas que eu fiz, bom, ninguém conhecia a FEB. Né? Isso aí, 77, então, era uma faculdade praticamente desconhecida do grande centro, lá onde tinha as tradicionais e todo mundo trabalhava por ali mesmo, Sim. pela proximidade. E um dos escritórios que eu fiz entrevista, o dono do escritório, depois de judiar de mim lá um dia inteirinho, ele falou para mim assim, olha, você foi a melhor entrevista que apareceu aqui. Eu fiquei orgulhoso com aquilo.
Aí ele falou, só que eu não vou te contratar. Né? Eita. Então, eu falei, então, né, porque eu estou precisando de alguém que tenha uma vivência aqui nessa parte, e eu estou vendo que você tem pouco, então eu preciso de alguém para pôr numa mesa aí para desempenhar. Então, por causa disso, eu não vou te contratar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E depois, assim, pulando uns anos, né, ao entrar aqui na faculdade, eu falei, pô, eu vou fazer de todo o meu esforço para divulgar esse berço meu aí, né? Sim. E daí deslanchei na carreira lá, né? Acabei fazendo mestrado lá em São Carlos, doutorado, sempre procurando alguém do ramo profissional, e foi difícil achar. Não existia mesmo. Eu queria fazer um trabalho sobre pontes, tinha material, tinha lá a orientação dos meus chefes lá do escritório, quais problemas específicos que precisavam ser feitos. Na época, ele estava fazendo alguns projetos lá de proteção, que era não uma proteção total, mas uma proteção parcial. Sim. Então, ele denominava isso de grau de proteção. Estava fazendo essas experiências. Então, era um tema bom, mas não tinha ninguém que orientasse isso aí, né? Porque se tivesse, seria só em São Paulo, e para ficar fazendo vai e vem para São Paulo aí, casei com família, ficava complicado. Mas, enfim, fui parar lá na faculdade, e sempre fazendo aquela história do navio, né? Porque quando eu saí da faculdade, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu jamais trabalharia em construção civil, jamais daria aula, e jamais seria funcionário público. Né? E daí Pronto. pronto, eu vou fazer isso. E fiz do contrário. Olha só. Foi mais ou menos por aí, né? Eu lembro que do famoso P sobre 2. Esse Mas isso aí marcou uma época. por coincidência, eu tive num aniversário das netas de um amigo, e tinha um aluno, ex-aluno lá. Aí, quando eu vejo um ex-aluno, geralmente a pessoa olha para mim e começa a dar um sorriso, assim, né? Daí eu já penso assim, ele lembrou de alguma brincadeira que eu fiz lá. Aí, na hora, ele chegou para mim e falou, ô, professor, P sobre 2 para você. P sobre 2. Então, isso aí ficou gravado na memória, né? Que era uma coisa... Teve origem no seguinte. Dentro daquela política de fazer uma propaganda da faculdade, eu sempre achei que quem estava matriculado lá tinha a obrigação de se interessar. Sim. E uma das obrigações pela lei da faculdade era a questão da presença. E eu pensava assim, é melhor você ouvir umas bobagens aqui na aula do que ir para a cantina. Você vai lá na cantina depois, se diverte depois, mas enquanto você está na aula aqui, você não está pagando nada, assista a sua aula, faça o mínimo, faça o que deve ser feito, que não vai deixar de aproveitar isso aí. Então, eu falei, como é que eu vou... Né, eu sempre pensava uma coisa, né, na base da brincadeira, e inventei o P sobre 2, que era metade da presença. Que era um prêmio, né? Um dos prêmios que eu desenvolvi vários lá, que a pessoa, quando recebia esse prêmio, recebia um curso grátis no semestre seguinte, porque era reprovado por frequência. E tinha 30% de frequência, que era obrigatório ter. Então, assim, por uma maldade da minha parte, uma qualidade que eu sempre tive, eu sabia o nome de todo mundo É verdade. na sala. Eu conhecia, todos os alunos sabiam e tal. E quando um saía da sala, eu fazia o que eu chamava de chamada happy hour, para deixar a pessoa nervosa. Então ele saía da aula, e eu estava dando aula e tal, interrompia, vou fazer uma chamada. E falava só o nome dele, né? Fulano de tal, não está aí, um P sobre 2 para ele. E aí o cara ficava, né, nervoso, estava voltando. E tinha também o horário, né? Eu fazia questão de chegar no horário certo e fazia a chamada. Aí o sujeito chegava 3 segundos depois da chamada, tinha passado o nome dele, P sobre 2 está aqui para você. E vai somando seus pontos aí, né? Que você vai ganhar um curso inteiramente grátis no próximo semestre.
É verdade. Então, o P sobre 2, eu até estava falando, minha família fica brava com as coisas que eu falo, lá, né? Com toda a razão. Estava bolando um epitáfio para mim, né? Então, esse epitáfio teria escrito assim: você é meu ex-aluno? Veio me visitar? Chegou atrasado? P sobre 2 para você. Eu assino embaixo. Eu acho que ia ficar muito bom. Todos iam gostar. Aí quando tem aquelas peregrinações de ex-alunos, tal, né? Podia ter uma visita. Para dar um pouco de movimento, né? Uma lembrança aí, tá? Mas essa aí do P sobre 2 toda hora alguém encontra comigo e Ah, lembra do P inesquecível. sobre 2. Inesquecível. E por que eu era P sobre 2? Porque era P de presença e F de falta. Todo mundo perguntava, por que P? Ah, mas eu inventei isso aí, né? Que era P de presença e F de falta na lista. Então tinha o P, o cara saía da aula já dividia por 2 ali, né? Ou senão, quando ele chegava à tarde, eu colocava a metade da presença ali. Nada mais justo. Vários ganharam, né, esse Sim, prêmio. sim. E ficaram sempre me odiando, né? E eu sempre adorei, assim, né, essas pessoas que me odeiam. E tem uma longa história de pequenos ódios, assim, que eu sempre me orgulhei disso, né? Mas a turma boa lá sabe que era tudo na base da brincadeira, né? Mas tinha Sim, esse sim. lado sério lá que, né, fica esperto aí, porque senão eu vou te pegar. É verdade. Agora, outra coisa que eu me recordo, que era bem interessante, eram alguns resultados, né? E a conta, o resultado é pi. E aí o pessoal às vezes não entendia que a conta dava 3,14159, dava pi, né? Pi era aquele número misterioso, assim, que eu falava que quando você for trabalhar na engenharia, né, a gente é treinado para fazer aquele monte de casas decimais, assim, né? Um monte de números lá. E no fim, você sabe que na prática, né, você vai numa obra aí, não tem nada É, desse preciosismo. não tem uma viga de É, 23,22, né? como é que tem uma viga de comprimento 5π? Né? É, Não é possível. E daí eu, para justamente introduzir esse conceito aí na pessoa que, pô, tem a sua aproximação aí, né? sim. E eu falava que o resultado era π, né? Para chamar a atenção sobre esse aspecto aí. E tinha o famoso 666 também, né? Ah, o 666, eu ia falar dele. O 666 surgiu por causa de eu gostava de um filme de terror e tal, e tinha esse número na cabeça lá e falava sempre. E essa aí foi uma coisa interessante lá, que isso aí deu até uma felicidade para os alunos. Eu fiz uma prova sem querer, lá de isostática, e os resultados davam todos 666 em dízimas lá e tal. 2/3. Mas não foi proposital, não é aquela que Aconteceu. veio do astral lá e tal. Sim, Né? sim. Fiz a prova e daí eu comecei a ver que o pessoal estava feliz, né? Porque quando dava aquele resultado, eles Viu? falavam, acertei, Acertei o acreditei. resultado. Então, assim, mesmo sem pensar, né? Veio aquela inspiração, assim. Mas você sabe que é uma coisa que meio que me persegue também, né? Quando eu dei aula para eles, eu dei aula pro Brian, pro Matheus. Aqui foi pro Brian e pro Matheus. É incrível. Falava, olha o resultado. Número da besta. 666. Quilograma força. Era impressionante, né? Várias Eu como vezes. gostava de... E eles achavam que eu tinha feito conta de chegada para dar o resultado e não. Não, mas para você fazer isso, Era você pega um problema daquele lá, você fazer um resultado de trás para frente lá, é impossível. Né? Você vai não perder dá. muito tempo Vai perder nisso, muito tempo. mas essas coincidências maravilhosas, então acabam... a gente chama por isso aí, né? Bom, já que estamos falando do 666, vamos pegar uma ponte aérea lá para sua viagem para Transilvânia. Fiquei sabendo que você foi para Transilvânia. Eu sou um dos poucos que foi passear na Transilvânia. Escolhe esse destino. Como veio esse destino na cabeça, né? Porque
Era assim, desde moleque eu gostava de uns filmes de terror e tal, e assistia uns clássicos, né. Então, o primeiro clássico que eu assisti foi com Vampiros, foi com Bela Lugosi, Nosferatu? da época do meu pai lá, que assistia esse filme. Depois veio o Nosferatu, do Herzog, né. Isso. Depois saiu o Coppola, o Drácula de Bram Stoker, que é Sim, o sim. tradicional. E tem um maravilhoso também, que chama A Dança dos Vampiros, do Roman Polanski, que esse é mais desconhecido da turma, tal. Mas eu gostava muito disso aí, sempre brincava, né. Puxa, se um dia eu aposentar e tirar umas férias, eu quero ir para Transilvânia. E daí ficou aquela ideia lá, e eu brincava com minhas filhas, meu filho lá e tal. Mas daí veio a aposentadoria. E eu, né, período de roda presa aí e tal, e meus filhos forçavam, né? "Pô, então, pô, você vai viajar, vai, sai daqui um Vai pouco e curtir. tal, vai". E daí eu falei: "Olha, eu só vou sair de férias se eu for para Transilvânia". Daí estavam minhas 2 filhas em casa: "Pois então, nós vamos, junto Olha, com você". E daí saiu essa ideia maravilhosa. E vamos nós lá para Transilvânia, né. E daquelas coincidências, né, nós saímos daqui, pegamos um voo, fomos parar em Frankfurt, daí Frankfurt saímos uma outra cidade alemã lá e o número do quarto era 606, olha. né. Falei: "Poxa, estamos no caminho aqui correto". Daí nós pegamos um trem para Bucareste, né, a capital da Romênia, porque a Transilvânia é um estado lá da Romênia, né. Estamos no caminho. Estamos no caminho. 606. É. Daí comprei o bilhete de trem. Daí, quais números dos assentos vieram? 65, 66, 67, 68. Rapaz do Daí céu. eu falei: "Bom, estamos no caminho aqui". E Tem um 666 é, ali, né? O tem 6667. alguém está É. influindo aí na minha viagem. E fomos parar lá na Transilvânia. Foi um passeio maravilhoso, não tem nada de O que... fantasmagórico lá, são 2 cidades, 3 cidades que nós fomos lá, espetaculares. E fomos onde nasceu o Drácula, né, o Vlad Dracul. Chama Sig-Sorara, a cidade. Tem a casa lá, onde nasceu o pai do Drácula. Mas tem várias histórias, e o Bram Stoker, quando escreveu esse romance, pegou todas aquelas lendas lá, juntou e fez o livro dele. Então tem algumas lendas e algumas verdades, que eu percebi, pelos que eu conversei lá, o pessoal não gosta muito. Da Pelo figura? menos de quem eu conversei, eu não gosto. E tem a casa onde nasceu lá, que na verdade o o personagem, né, o Vlad Tepes, que é o Vlad o Empalador. Isso. E foi um sujeito sanguinário lá, mas ele era um herói, e, assim, coisa maravilhosa, ele brigou com os otomanos porque subiram os impostos lá. Ele conseguiu derrotar numa primeira batalha lá, porque ele empalou diversos soldados, e todo mundo sabia que ele era especialmente cruel. Então ele acabou ganhando essa guerra e virou um herói lá, porque ele era um príncipe, né, dessa região da Transilvânia. E daí o escritor aproveitou algumas coisas lá, porque na família dele, isso assim, conversando com um guia, ele acabou contando essas histórias. Eles tinham na família uma doença que a pessoa ficava branca e tal, e cresciam as unhas, né. Então ele tinha um aspecto assim, não podia muito com luz. Aí começou a criar essa lenda aí. E naquela época fazia umas experiências para tomar sangue de animal, para curar, etc. Já para passar para humano já foi, né. Sim. Então houve toda essa fantasia aí, e hoje eu acho que assim, eles não aproveitam tanto, né, essa história para levar a gente para lá, porque você pega o Harry Potter, por exemplo, que é um personagem fictício, tem uma estação de trem lá, né, na Inglaterra, que é tudo mentira, mas sai um bom dinheiro É disso mais aí, né. comercial. Mas e daí ficamos hospedados lá, estive na frente da casa onde ele nasceu lá, e e foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que esses sinais aí do É, astral era ele que estava era ele que emitindo, né? Com estava certeza. incentivando ali, né. Daí eu já estava aposentado, né, porque eu podia ter trazido mais experiências dele, né, para a sala de aula lá, né.
Da para época, poder né? fazer Na umas época. coisas mais assim interessantes com os alunos, né? Judiar mais e tal, humilhar mais, né? Humilhar um pouco mais, né? Humilhar um pouco mais. É verdade. Sempre naquela, no bom sentido, né? Sim, 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 sim. Sempre assim, cutucando o pessoal, falando, ó, a vida é assim, né? Tá cheio de vampiro por aí, É, né? Quando você menos espera, senta um vampiro do seu lado, né? Esperta uma agulhinha em você e fica chupando seu sangue, né? é verdade. Então, o Sanguessuga. que tem de vampiro espalhado por aí, né? Energético também, né? Né? Então, na sua vida, você vai ver só. Muitos vão sugar o seu sangue, né? Essas cutucadas seriam as empaladas, né? Seriam Seriam as empaladas empaladas. e, Entendi. e outras atemorizações, né? Uma coisa interessante que me veio agora é o matador de passarinho. O O Matador, matador de passarinho, Matador de é Passarinho foi um clássico também, né? clássico período da minha vida lá também. Outra influência do meu filho. Eu estava assistindo o Jô Soares uma noite e, de repente, me aparece lá um maluco cantando umas letras maravilhosas. Eu adorei aquilo. Identificou. Aí, passado um tempo, a gente estava de férias, meu filho perguntou para mim, pai, você já ouviu falar de um cara que canta uma música aí que chama Matador de Passarinho? Falei, nossa, eu assisti esse programa aí, mas eu não tenho mais referência. Daí pronto, né, passou o navio, eu comecei a ir atrás e procurar. E descobri o grande Rogério Skylab. Passei a frequentar os shows dele durante muitos anos. Ele é uma figura que eu chego lá, ô professor, como vai e tal. Virei uma figura lá no meio lá, porque aquela poesia dele é assim, Tem várias, né? tem várias, e cada coisa indecente, porca, né? Mas assim, no fundo, né, quando o cara faz uma coisa dessa lá, eu sempre vejo o lado bom, né, das coisas Tudo que tem, né? tem lá. Tudo tem. Tem uma frase dele lá numa música super porca lá, que ele fala para a namorada lá, me deixe te beijar enquanto é tempo, né? Pô, a vida tá cheia dessas coisas, aproveita enquanto é tempo, né? Sim. Daí o sujeito vai ver aquela letra lá, eu entendi assim, né? Mas muitos não, né? Então ficam chocados com aquelas poesias lá, mas eu conheço todas, né? Frequentei todos os shows de lançamento, tenho os CDs todos autografados, por isso sou amigo da banda, né? Eu não sou de tomar cerveja, mas passei. Depois de um show, nós fomos lá no Baixo Augusta, eu e o baterista da banda, ficamos até às 6 horas da manhã num bar lá. E ele recebeu um telefonema da namorada, preocupado com ele. E ele falou, fulano, você não vai imaginar quem está aqui comigo. Eu ouvi a resposta dele, é o professor. E sempre que tem a oportunidade, eu estou lá assistindo. E tem algumas passagens lá nesses shows lá que quando aparecia esse show em São Paulo, era geralmente sábado, eu pegava um ônibus aqui, ficava num pulgueiro lá em São Paulo e assistia o show. E um primeiro que eu fui, é gozado porque o Skylab e eu temos quase a mesma idade, né? Então, muita coisa que ele passou, eu passei também, a vida praticamente igual. Então, algumas coisas que ele pensa, eu também penso igual. Só que eu não tenho, lógico, aquela criatividade, aquela sabedoria dele. E nesse show que eu fui, era uma molecada sempre, né? E eu, o velhão lá da turma. E eu entrei nesse bar lá na esquina da Baixa Augusta e veio o dono do bar me oferecer, o senhor quer um whisky e tal? Eu falei, não, obrigado, tá, depois eu pego ele. Depois eu fui a perceber que, como eu estava destoando da multidão ali, ele achou que eu fosse algum fiscal sanitário, alguma coisa assim.
Daí começou a me tratar bem, né? Eu falei, não tem suborno. Se eu quiser um drink, eu pago. Tá? Não tem problema. Daí fui num outro show, também, mesmo ambiente, lá numa outra Pelunca, lá em São Paulo, e estava lá. Eu vestido assim, né? Eu sempre andei com roupa normal, tá todo mundo de roupa preta lá, molecada. E veio um conversar comigo lá. Ele estava rouco nesse show. Aí o sujeito perguntou para mim: "Você é o médico do Skyline?" E a pior de todas, eu ia sempre lá no Centro Cultural de São Paulo, que é um lugar espetacular, né? O Centro Cultural fica ali na 23 de Maio, dá para você chegar pela Paulista lá, é um lugar bacana para você passear e tal. E tinha uns shows lá, eu não sei por que ele estava sempre lá. Tá? E eu pegava o ônibus, ia direto com uma mochilinha para lá, para chegar primeiro, pegar o lugar da frente no show. E eu estava na fila lá, né? Eu cheguei primeiro, fiquei na fila, começou a encher aquela molecada atrás de mim, né? E veio uma adolescente conversar comigo. Porque tinha uns desavisados que entravam lá, né? Tinha umas senhoras que entravam nos shows lá, então quando saía aquela barbaridade lá, o pessoal ia embora lá, porque tinha Entrado música, por eles engano, estavam né? achando que era outra Uma coisa coisa de era outra. música. Aí eu estava na fila lá e a menina falou para mim: "O senhor veio assistir show aí? Eu conhece o tipo de música que tocar aí?" "Conheço, acompanho aí e tal." Aí ele olhou para mim assim e falou: "Interessante. O senhor me parecia uma pessoa normal." Você acha que não vou gostar de frequentar um ambiente desse? Eu sou bem quisto, né? Você que é músico, por exemplo, você sabe que o músico tem o maior ciúme do instrumento musical, né? Então, você pedir para um músico para você tocar a guitarra dele, ele não vai deixar. Aí, num dos shows que eu fui lá, eu ia conversando com um por um, pedindo para tirar uma foto ao meu lado, eu com o instrumento dele. E ninguém fez uma objeção. "Ô, professor, vem cá e tal." Então, eu acabei fazendo uma foto na bateria do batera, na guitarra do Pera, que E os toca lá caras com tocam ele. pra caramba, todos, Nossa, hein? Instrumental é eles um são muito bons de só mesmo. instrumentos, né? Então, parece, quando eles tocam, parece um baile, né? Ao É vivo, verdade. então, é mais bonito. Aí entra o vocal e as letras. Aí entra um vocal chocante, né? É. Mas até hoje, de vez em quando eu troco umas conversas lá com o Bruno, que é o baterista, carioca lá. E sempre que tem oportunidade, eu estou lá. Agora com a pandemia, atrapalhou tudo aí e tal, deu um breque, mas assim, tendo chance, nós estamos lá, né? Sim. Teve uma época que eu frequentava shows em São Paulo direto. É aquela história lá. Parecia alguma coisa, pegava um ônibus, ia lá, ficava no Pulgueiro, ali perto da 7 de Abril. Um lugar horroroso, né? Mas foi muito divertido. É um resquício que eu tenho ou aconteceu mesmo? Parece que você conseguiu levar o professor Heraldo em um show desse? Não, o Heraldo nunca foi. Mas o Heraldo eu contaminei ele, né? Ah, eu achei que ele tinha nenhum. É, o Heraldo tem várias pessoas que não gostam dele e várias pessoas que gostam. Eu sou uma das que gosta. Na vida é assim, né? É, Tem pessoas que para você são ótimas e para o fulano ao lado lá são péssimas, né? correto. E eu conversava com ele, com meus papos furados lá, e mostrava umas coisas para ele. No fim, ele acabou gostando também. Então, ele gravou uns discos, né? Quando eu ia para São Paulo, eu gravava. Uma vez ele foi gravar lá na faculdade, ele estava, pôs lá no gravadorzinho, e a secretária do departamento entrou justamente na hora que estava falando uma barbaridade, né? Então, Aí até você explicar, então tem todas essas cenas interessantes aí, mas ele nunca foi, não. Mas eu acredito que se tivesse alguma coisa. É que ele trabalha muito, ele é um sujeito super dedicado, Sim, então sim, ele não tem. Ele não dá muita chance para uma folga, assim, né? sim, É sim. a característica dele que eu já não tenho mais isso,
Mas ele é um dos professores lá que sempre colaboraram comigo. Sim. E Não, foi comigo muito também bom. o Santos sempre bateu. Mas é aquela história, né? Sempre tem alguém que não gosta, né? É. Como a minha pessoa, né? Tinham pessoas que me detestavam, né? E eu sempre, como eu falei, eu sempre me orgulhei das pessoas que me detestavam. E fazia questão mesmo que detestasse, né? Porque eu queria que o pessoal vestisse a camisa da faculdade, né? Se o sujeito tivesse alguma coisa lá que, no meu entendimento, né? Porque no entendimento deles, naturalmente, era outro, né? E eu arrumava umas encrencas lá que, nossa, mas daí deu tudo certo. Eu lembro uma vez que disciplina de pontes, né? Na época eu estava fazendo iniciação científica com o senhor, né? Era linha de influência. E aí chegou na P1, todo mundo estava esperando ali uma viga biapoiada com uma carga unitária, né? E apareceu um mosquitão na prova. O senhor lembra disso? Era um desenho no formato do mosquito e você pedia a linha de influência na pata do mosquito, que era igualzinho aquela viga biapoiada, né? Isoladamente, mas a hora que você via aquele monstro desenhado, você ficava assustado. Nossa, o que é isso, né? Era um mosquitão. Mas essas coisas eu fazia assim porque, que nem falava o Chaves, né? Os movimentos são friamente calculados. Tá? Sim, sim. Então eu fazia um estudo assim, dos alunos, né? Porque sempre que você vai fazer uma prova, você fica com medo. Né? E na engenharia era pior ainda, né? Porque tinham aqueles professores que pressionavam, tá? Daí ficava todo mundo apavorado lá. E eu falei, puxa vida, por que não aproveitar essa ideia de terror? Esse clima tenso. Esse clima tenso. Então saía aquelas histórias lá, né? Que eu fazia as provas à meia-noite. Né? Era verdade. Escutando Black Sabbath. Né? E a inspiração vinha. E daí saía uma prova satânica, né? Porque eu sabia que a gente ia entrar lá nervoso. Né? Então, vamos brincar com essa história. E também daquele professor que persegue o aluno, né? Isso aí foi inspirado num aluno, né? Eu não posso falar o nome dele, né? Porque ele vivia na gandaia, chegava de madrugada, tal, dormia até meio-dia e tinha um tio que tinha que arrancar ele da cama lá para levar ele e tal, tanto que ele demorou para se formar. E daí ele tomava pau de tudo quanto era lado lá e falava para o pai dele: "Os professores me perseguem", né? Então, eu, inspirado nessa figura, aí falava: eu sou o professor que vai perseguir vocês. Né? E todo professor adora perseguir um aluno, mas não fala. E eu falo que eu vou perseguir vocês. E daí, até publicaram uma vez, tinha uma deciclopédia, e publicava umas frases de professor, tinha uma minha lá, professor Vigitano, na aula de Pontes. Chegou atrasado? P sobre 2 para você. O perseguirei até a morte. Então, isso aí acabava dando uma descontração, né? Porque o cara ficava pensando numa coisa satânica. Então, quando você colocava um negócio diferente lá, todo mundo já achava que você ia complicar a vida dele, né? E era tão fácil quanto... Na engenharia tem isso aí, né? Porque eu lembro lá das provas de cálculo, né? Você estudava que nem um louco cálculo, fazia 200 exercícios, né? Daí chegava na prova, era um negócio que você não sabia o que era aquilo lá. Que era justamente aquela inspiração para você desenvolver uma capacidade, né? De resolver um problema lá. Aquilo era uma abstração, né? Mas... é o que torna o cara engenheiro, né? Todo dia você sai por aí, tem que resolver uma coisa que é diferente, né? Então, assim, eu aproveitava essas ideias, né, e me divertia, né, porque quando eu comecei a dar aula lá, eu era serião, tal, levava tudo certinho. Aí eu lia uns livros lá do Oscar Wilde, e uma vez eu vi uma frase lá que me inspirou, que falava assim: a vida é muito importante para ser levada a sério. Ser levada tão a sério, né? E eu já era brincalhão, falei, pô, por que eu não serei eu mesmo? Né? Sim. Aí foi um período espetacular. Eu peguei esse período no ápice.
Foi E muito esse bom. ápice, assim, ainda bem que eu saí de lá, né? Porque do jeito que as coisas andam aí, né? Eu comento sempre. Se eu continuasse daquele jeito lá, eu seria condenado à morte por enforcamento, seria Esquartejado. esquartejado, aqueles pedaços queimados, né? E a cinza, alguém ia desaparecer com ela, né? Porque hoje estou totalmente contra essa tendência aí, né? Assim, eu estou velho já, né? Então, eu acho que o pessoal está muito, assim, muito sentido com as coisas, né? É, E, tá chato. Tá tá, bem chato. tá chato, então eu estou um velho recluso, né? E nessa reclusão minha, você me faz sair lá do esconderijo Do e me traz sarcófago, para né? cá Do e me dá um sarcófago. palco desse aqui, né? Que, pô, quando eu tinha aqueles alunos lá Tudo que que tinham que me precisava. aguentar lá, né? Aí, de repente, vejo um amigo que me chama para conversar e tal. Eu falei, minha mulher, eu vou fazer vocês passar vergonha, né? Porque eu vou contar umas coisas lá. Mas ela está acostumada, é um amor antigo, né? 40 anos junto, não é fácil, né? Conhece bem. Conhece, já sabe. Ela olha assim e fala, é o seu pai. Esse aí é o Regitano. A gente tem um grupo da faculdade, né? Eu, às vezes, divulgo os podcasts lá. E foi unanimidade Teve público? a sua presença, né? Puxa vida. Pedidos. O Thiago Sambinello Então, pediu. Thiago Thiago pediu. Sambinello Faria. Faria. Olha como eu lembro É desses verdade. nomes. Thiago Sambinello Faria. É isso mesmo. E vários outros pediram, né? Então, aí, pessoal. Promessa é dívida. Puxa vida. Tá aqui, ó. Eu achei que fosse só o Thiago que tivesse pedido lá, porque você mandou uma Não, mensagem para mim. mas Eu falei, bom, eu vou lá porque pelo menos eu tenho um público, né? outro que pediu foi o João Rafael Negreiros, Nossa, Didier Vidal, nossa senhora. vulgo Banana. Didier. Didier. Nossa, esse é presença constante. Ele é ativista das redes sociais. Escreve lá, mas eu leio todas essas coisas que o pessoal. Eu não fico comentando muito. Aliás, ultimamente não ando comentando nada, porque chega aquela hora lá que você fala assim, acho que eu não vou agradar, né? Começa a ofender e tal, né? Fica com esse perigo aí. É um perigo. Então, eu me recolhi e escrevo pouco. Quando o pessoal fazia aniversário, eu mandava umas mensagens, né, de heavy metal, etc. Mandava mensagem de dinheiro, né? Dinheiro, né? Que nem falava o filósofo Falcão. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Né? Então, eu falava para o pessoal lá, vocês têm que ficar rico, tá? E, aliás, eu falava uma bobagem lá de riqueza, né? Uma das coisas que eu falava lá para incentivar o pessoal a sair e ganhar um dinheiro, eu falava que, como rico, né? Eu, na quarta-feira em casa, tinha uma refeição mais simples, que era lagosta. E falava para o pessoal, não, vocês são pobres e tal, vocês não sabem o que é uma lagosta e tal, mas a refeição mais simples é na quarta-feira. Né? E isso aí pegou. E o pessoal achava mesmo que eu era milionário. Você não imagina. Aí teve um outro aluno que foi bolsista, meu, que eu dava uma carona para ele, na época eu andava de Fiat Palio. Né? Fiat Palio é aquele mais barato possível. E na descida, o Vinícius Antonioli, na descida da faculdade, ele falou, professor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Corre um boato lá na faculdade que o senhor é rico, mas o senhor vem com esse Fiat aqui só para não despertar. Para disfarçar. Para disfarçar e tal. E falam que a sua garagem só tem carro importado seu. Aí eu, mas que maravilhoso, né? Você acha que eu vou de Palio lá para... Magnata, nada, né? Mas assim, você repete tanto umas mentiras, né, que acaba virando verdade, né? Então, coitado, o Vinícius ficou meio chateado lá, porque eu não tinha uma Ferrari estacionada lá na garagem. Era o Fiat Palio mesmo. Né? E por sinal, assim, falando em automóveis, né, eu vim aqui dirigindo o meu Verona 1991. Olha! Né? E também todo mundo acha que é mentira,
mas ele tem 42 mil quilômetros Nossa, originais. caramba. Né? Então, essa aí que é os sinais exteriores de riqueza. Né? Entendi. Eu ando com ele para disfarçar, né? Porque, afinal das contas, a Ferrari fica na garagem. Né? Entendi. Então, paga só uns 300 mil reais de IPVA por ano, né? É coisa barata. Assim. Um que eu lembro que tinha essa mesma questão era o Fonzar. Ele ia para Carlos Alberto Fonzar Pintão. Isso, O Pintão não é só no nome. Isso, É, o sobrenome. Ele ia de Gol e tinha carrões guardados, né? Era o que corria. Corria lá É. esse papo. É que ele morava no condomínio ali na frente, né? Da Unesp e ia de Gol. De Goar. Mas tinha carros importados na Mas garagem. a diferença, acho que, entre ele e eu é que, assim, quando alguém falava isso, eu confirmava. Né? Sim. Então, eu dava credibilidade na história. Né? Então, o pessoal nunca sabia se eu estava falando a verdade ou se eu estava aumentando, estava brincando. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Assim, aliás, a primeira aula que eu dei lá, que eu falei que foi horrível, eu falava com a turma e as pessoas faziam umas perguntas lá que eu achava tão óbvia a resposta que eu acabava dando um sorriso, porque eu sempre fui bem humorado e tal. E aí chegou uma época lá que foram reclamar de mim, e quando eles perguntavam alguma coisa eu sorria, eles estavam achando que eu estava ofendendo, né? Falando para você assim, poxa, não está entendendo isso aí? Né? Chamando a pessoa de... Né? Pô, você é ignorante. Não né? faz pergunta idiota. Isso aí, né? E chegou até na diretoria isso aí. Eu tive que explicar lá e tal. Não tem nada disso, né? O meu jeito de falar é esse aí, mas vamos corrigir. Daí, por isso que eu falei para você que eu passei um período sério, assim, que senão eu ia perder o emprego, né? Hoje nem pensar, né? Hoje não tem jeito. Não, hoje, assim, em casa eu tenho que ficar maneirando, né? Porque as filhas dão umas broncas, né? Tem umas palavras que não pode falar e tal. Mudou tudo. Né? E daí eu fico me controlando, de vez em quando eu vou me animar assim, daí eu volto para trás, fico quietinho. Eu acho que o problema é assim, tem muita coisa que realmente foi bom ter sido corrigido, né? Coisas que, mas a grande maioria, a pessoa fica vestindo a carapuça e aproveita a situação para te cancelar. E, na verdade, seria muito mais, do ponto de vista do bom humor, né? O ambiente ficaria muito mais alegre com uma piada dessa. Mas tá chato, tá chato. Eu, apesar de ser mais novo, ainda tenho que me segurar também, porque até eu tô... você tem que ficar se policiando, né? Porque assim, nós temos cada problema nesse mundo aí que é brincadeira, né? Sim. Mas daí eu vejo assim, que eu sou um sujeito formado pelas ciências exatas e não tem certeza de nada cada vez mais. Né? E eu vejo que o pessoal está muito com certeza de tudo aí, né? É verdade. Então, eu fico na minha, né? De vez em quando escorrego alguma coisa e tal, mas até agora ninguém me processou por nada, né? Eu tenho sido um sujeito bonzinho, assim, né? No comportamento, para não arrumar mais encrenca na família e tal. Né? Então, coisas que a gente vai aprendendo aí. Então, ultimamente eu me tranco lá no meu esconderijo e fico estudando música, né? Que é o que eu estou fazendo depois que eu deixei a faculdade lá. Eu sempre fui o sujeito do ponto final, né? Quando eu vejo que a situação está em determinada posição, que precisa mudar o rumo, então vamos usar aqui o ponto final e partir para outra. Entendi. E foi o que eu acabei fazendo lá na faculdade, quando eu vi que o meu perfil não estava se encaixando mais. Entendi. Eu acabei saindo da engenharia e virei um estudante do fundão de música. Né? De vez em quando eu fico envergonhado, né? Porque a vida inteira cobrando tudo certinho. Eu deixo de fazer umas tarefas lá e tenho que ficar dando uma desculpa pro professor lá. Isso aí é horrível. E qual instrumento? Que instrumento que você escolheu? É aquela história do navio, né? Sim. Antigamente, todas as famílias queriam dar uma formação cultural para os filhos e uma das opções era você estudar piano. Piano.
Então, quando eu tinha uns 10 anos de idade e tal, tinha umas professoras particulares, minha mãe matriculou numas delas lá, e eu comecei a estudar, tal, e a sequência era você estudava com uma professora particular, depois ia para o conservatório, Pio XII, que e sempre foi uma escola espetacular, muita categoria e profissionalismo. Daí eu fui parar lá, estudei uns 2 anos, chamava curso preliminar, onde você tocava uma porcaria lá, né? E daí quando chegou nos 12 anos, tal, eu até cheguei a tocar num concursinho, tal, eu levava um pouco de jeito para a história. Mas daí eu falei para minha mãe, eu preciso parar com isso tudo aí, eu não estou tendo tempo. E, e na frente da minha casa era uma molecada, lá, que eu morava no centro, lá, a molecada ficava na rua o dia inteiro lá, e eu tinha que estudar lá. Então, então vamos parar, que eu estou sem tempo para estudar. Quer ir pro fervo. Isso, isso, e daí parei. E daí surgiu mais uma coisa que eu sempre falo, né? Um ano antes de eu parar de estudar, minha mãe e meu pai compraram um piano para mim. E hoje eu falo para todo mundo assim, se você quer estudar piano e quer ir para frente, não compre um piano. Porque a partir do momento que você compra um piano, você para de estudar. Tá? E daí você vai ficar com aquele negócio lá na sua casa por um tempão lá, sem saber o que fazer com ele. Tá? E foi o que aconteceu lá. Né? O piano ficou parado, 50 anos. Minhas filhas, meu filho estudou e tal, um pouco, mas eu nunca mais pus a mão lá. E daí, quando eu aposentei, eu ficava lendo na sala lá e tal, e a Nena, né, minha querida esposa, ficou preocupada lá, o que vai ficar fazendo. Você imagina esse cara, né, com 60 anos, parado na sala, né, vai durar um pouco aí. Essas ideias que passam na cabeça. O que vai acontecer com esse sujeito aí? Daí ela arrumou um estratagema lá e tal, e também tem uma história intermediária ali, e me matriculou numa escola de piano. E daí eu fui fazer uma entrevista lá com o professor Alfredo, além de professor, uma capacidade, um amigo. E na entrevista ele vê o que você gosta de tocar e tal. Né? Aí eu falei para ele, a minha pretensão, qual que é a sua pretensão? Minha pretensão é tocar a Marcha Fúnebre de Chopin. daí, ele é uma finura, né? É uma música que você toca lá no 8º ano de piano. Então, mas essa é a sua pretensão? Ah, tá bom, então. Não vai ser de imediato, né? Mas vamos pensar mais para frente. Tal. Aí, então, vamos começar aqui. Tá? Ele me deu um método lá, né? Um título em inglês, assim, né? Eu levei para casa aquele método lá. Estava traduzindo, assim. Eu traduzi já de uma maneira mais Adaptada. politicamente incorreta, né? Mas era assim, método de piano para velhos roda presa. Né? Então, mas em inglês, né? Sim. Então fica especial uma coisa dessa. Né? Na hora que eu percebi aquela humilhação lá, né? Daí eu levei para casa, né? Aí tinha que começar beabá, né? Aquela lição de um sujeito completamente ignorante na arte. Né? E como eu sou teimoso, né? Eu falei, né? Passou aquele navio ali na frente, e eu falei, eu vou em frente com essa história aí. E comecei a tocar, né? Fazer aqueles exercícios ridículos lá e tal. Perdão direito, musiquinha, porcaria e tal. Aí tinham umas aulas coletivas lá, tinham várias criancinhas que assistiam a aula junto comigo. Uma vez teve uma reunião de várias criancinhas e o velho lá, sentado no meio da turma lá, uma menininha ao meu lado lá, todo mundo com talento, tá? E eu estou aqui para cumprir. Se eu entrei aqui, eu vou cumprir essa história. E vamos em frente. Fica meio envergonhado, assim, mas tudo bem. Aí tinha que fazer uma apresentação lá, né? Porque assim, todo semestre você estuda uma música e faz uma apresentação. Lá fui eu tocar uma porcaria lá na apresentação. Aí lá no conservatório, eles reservaram as fileiras da frente assim, para os alunos e tinha as fileiras de trás para as famílias, né?
aquela coisa horrível, né? Que os pais vão ver as crianças tocar aquelas músicas lá, ficam todos empolgados, tá, bate palma, né? E estava eu lá e eu sentei lá, não fui o primeiro a chegar, eu sempre chego antes. Sentei na frente lá, na primeira cadeira lá e fiquei esperando. Aí uma senhora bateu nas minhas costas, né, falou: "Olha, senhor, aqui está reservado para os alunos." Ela pensou que eu fosse um daqueles que chega na última hora e senta na janelinha do trem, né? Aí eu falei para ela: "Então, eu sou velho, mas eu sou aluno." Daí eu fui lá e toquei a minha musiquinha lá, e voltei a ser aquele aluno, né, que fica com medo de tocar nas audições lá, tá. Quando você estuda que nem um louco na sua casa, daí você vai fazer uma prova lá com o professor, você erra aquelas coisas lá. Porque na engenharia é assim, você aprende uma coisa e aparece algo similar na sua frente, você não esqueceu aquilo, né. Agora o piano é o seguinte, você deixa de tocar uma música 4 meses, você não toca mais direito aquilo lá. E o que eu ficava bravo era assim, eu ia fazer as provas lá, semestralmente tinha as provas, eu estudava que nem um louco em casa para não passar vergonha, chegava lá e errava. Daí saía de lá chateado e tal, mas eu vou voltar nesses troços aí. E acabei ficando lá com a paciência dos meus professores, fiquei estudando 9 anos, né. Chegou na marcha E fúnebre? cheguei na marcha fúnebre. Não é muito difícil, não, mas, quer dizer, depois que você estuda 9 anos, as coisas ficam um pouquinho mais razoáveis. Mas é aquela história, né, que você também para de tocar 4 meses, a dita cuja, daí começa a enroscar, né, tal. É. Mas volta e meia eu recupero ela e toco uns acordes lá, porque ela tem 9 minutos, né, e tem 3 páginas só, mas, tem umas repetições, e todo mundo só conhece um trechinho, né. Uhum. Mas é uma música bonita que, por sinal, eu vivia falando lá na faculdade, né. Hoje eu escutei a sonata opus 36 de Chopin, né, pra fazer a prova de vocês aqui, né. Para quem não conhece, depois procurem por aí, vão ouvir essa música aí, que ela é muito bonita e tal. E daí eu não falava, mas era a marcha fúnebre que eu estava me referindo. E parou no piano ou Aí, assim, deu continuidade a outro instrumento? comecei, o Alfredo, meu guru de piano, falou para mim: "Ô, Cristiano, você não toca violão?" Falei: piano você precisa de uma dedicação medonha, né, É. principalmente pra se você não é um superdotado, você tem que estudar pelo menos umas 4 horas por dia, né, senão Por baixo. eu não consigo nem estudar as 4 horas, como é que eu vou fazer outra coisa? "Ah, vem conversar com o professor Matheus aí, por sinal uma capacidade. Sem compromisso, você vai lá e conversa com ele, vê o que que você acha aí e tal." Porque na juventude, eu tinha estudado um pouco de violão, tinha parado quando eu me formei. Então eu tocava mais violão, né, porque eu comecei isso aí já começa, cada, cada vez que falo uma coisa eu acabo lembrando de outra, né. Como é que eu fui parar nisso aí? É aquela história lá que eu fiquei cansado do piano, parei uns tempos, mas estava na época das bandas de rock and roll começando e tal. E eu fui parar com uma guitarra na mão. Eu Na pedi para o meu pai, na banda Voodoo? não era voodoo, voodoo é de um amigão, né, Ah. que Mas você participou da Voodoo? não, Não. voodoo era outro nível. Não, eu era uma porcaria, né. Aí, assim, para dar aquela continuidade no estudo de música, né, meu pai, nossa, bondade, queria uma guitarra e eu ia numa loja lá e tal. Primeiro eu queria tocar órgão, né, porque eu já tinha estudado um pouquinho e tal, mas não tinha condição. Aí apareceu essa história, a gente passava numa loja ali no centro de Bauru, tinha umas guitarras bonitas e tal, e eu acabei me apaixonando por aquilo lá, e eu achei que eu ia dar jeito de tocar aquele negócio. E como era cara, então meu pai descobriu um amigo dele que o filho tinha abandonado, e tinha uma guitarra abandonada lá, vendeu para ele barato e me deu, né. Daí eu falei: "Bom, agora eu preciso saber o que fazer com isso aí", né, porque eu não sabia nem, né. Eu abri a caixa lá, fiquei mexendo lá, né.
punha o dedo lá, não sabia o que fazia com aquele negócio lá. Eu fiquei lá uns dias tentando, lá, como é que eu vou fazer para aprender isso aqui? Tá? Aí naquela época, amigo de todo mundo, tá, tinha umas bandas que tocavam. Então o que eu fazia? Eu ia na casa do pessoal, ficava olhando, né? E depois pedia, pelo amor de Deus, para o cara me ensinar alguma coisinha ali, né? Ah, você faz isso. Tal. E eu ficava olhando e pedia essas aulas grátis. E daí foi sozinho aprendendo ali, né? E daí montamos essa banda com os amigos lá, que eles não tinham o menor ouvido musical, né? Eu vou deixar registrado isso aqui, mas é uma coisa indecente que eu estou falando, praticamente 2 irmãos que eu tinha. Aí nós vamos fazer uma banda aí e tal. Aí começou aquela banda maravilhosa, né? Então eu vou tocar guitarra, que não sabia tocar nada. Você vai tocar guitarra base, o cara não tinha nada, tinha um violão velho, né? E o outro, você vai tocar contrabaixo. Aí o cara também tinha um violão velho, que não era baixo, e também não sabia nada. Então saiu um negócio horroroso. Daí eu fui treinando sozinho e tal, e daí comecei a aprender sozinho, aquela história lá e tal. E daí vem a história da banda famosa, né? Estava tocando, de repente apareceu um cara lá que cantava numa banda. Daí ele viu que eu tinha um certo jeito lá, ele falou, por que você não vem ensaiar com a gente aí? Aí na época eu estava interessado em aprender inglês. E eu aprendi inglês com letras de música. Eu ficava caçando, né? Pô, naquela época não tinha internet, como é que fazia isso? É. E eu ficava procurando quem soubesse inglês para eu ler a letra. Meu inglês porcaria, eu aprendi sozinho, lendo letra de música. E daí ele falou assim, não, você gosta de inglês e tal, porque a gente, nos ensaios, nós pegamos uma música e escrevemos a letra em inglês. Eu falei, mas é em inglês? Vocês conhecem? Não, conhecemos, tá? Não, vamos lá, vamos nessa. E juntei nesse pessoal aí que tocava melhor, né? Mas também, né? Tem um ainda que está vivo lá da banda, lá, mas era tudo porcaria, né? E começamos a... Eu participei de um ensaio, então como é que eles escreviam em inglês? Tocava música e eles escreviam, né? Em português? Em português, né? Eu lembro de uma dos Rolling Stones que tinha lá, que era Under the Boardwalk, né? E o cantor cantava Under a Boardwalk, né? Mas era escrito assim, né? Sim. Under a Boardwalk, Under a Boardwalk, né? E cantava aquela história. Esse que era o inglês, cara. E eu fiquei tapeado com aquilo lá. Mas no fim começou a tocar e saía alguma coisa lá. Sim, sim. Aí, não, vamos escolher um nome aí para essa banda maravilhosa, tá? Aí alguém inventou o primeiro nome, heavy metal, do Brasil, em francês. Que a banda chamava Le Loup Garou, né? Que outra vez o navio passando perto lá, que era os lobisomens. E daí começamos, ensaiava lá, então, coitada da minha mãe e do meu pai, aturavam a gente tocando na casa deles, lá, tinham, era precário lá onde a gente morava, tinha uma cobertura de metal, e tinha um hotel na esquina. Então tocava aquela banda, o baterista derrubava quase o prédio, era um barulho, tinha um hotel, uma quadra depois, os caras ligavam reclamando do barulho, né? Aí nós começamos com aquele repertório e tal, e tocava, foi a primeira vez que um cara trouxe um distorcedor, que era um negócio desse tamanho. E a gente tocava Satisfaction, né? Mas você imagina, se tivesse gravado aquilo lá hoje, seria uma coisa assim, né? Bacana de ver, né? E daí começou assim, começou a surgir oportunidades artísticas, né? Um dia nós fomos tocar numa lanchonete que tinha aqui. Daí tinha que tocar baixo, né? Porque fazia aquela barulheira, mas era um lugar onde o pessoal ia jantar lá. Então a gente ficava tocando Satisfaction baixinho, assim, para não incomodar as pessoas. E o nosso primeiro cachê foi ao terminar lá, porque a gente tinha assim, umas 5 músicas, ficava repetindo aquelas músicas. E o nosso cachê foi uma sopa no fim do expediente. E nós sentamos no restaurante, tomamos uma canja lá e fomos embora para casa todos felizes. Daí viram a gente lá, e assim, para a glória geral, tinha uma televisão aqui em Bauru, né? Era a TV Bauru, Canal 2. Isso aí é década de 70? Daí foi 70 e... eu tinha 72, eu entrei na faculdade. Por aí, no começo, antes de 70. Final dos anos 60. Daí nós fomos parar na televisão. Olha. E tocamos uma música lá na televisão.
E depois nós fomos contratados para tocar num aniversário. Então começou a profissionalizar a banda. Né? E daí, no aniversário, você ganhava um bolo. Né? E aí nós fomos parar num festival para tocar, que teve uma semana cultural em Bauru. Daí os caras viram aquele nome lá, né? Grupo Pigarro, não pode. Né? Porque aqui é um negócio brasileiro e tal. Tem que Então trocar. eles mudaram, publicaram a gente no jornal, numa foto lá. Então eles puseram Os Dominós. Não sei por que o jornalista invadiu essa história. E daí nós fomos tocar, assim, mal e porcamente, uma música dos Mutantes, né? Minha Menina, Sim. que tinha uma distorção, né, e tal. Então fazia aquele barulheiro lá. E essa foi a glória da banda, né? E daí, né, eu via que não progredia, comecei e falei, pô, eu preciso estudar esse troço aqui. E quem que ensinava guitarra em Bauru? Ninguém, né? Aí eu comecei a estudar com um professor particular, mas violão. E guitarra, como é que fazia para tirar uma música? Meu pai tinha um gravador, eu gravava a música, o gravador tinha uma velocidade que você diminuía a velocidade. Aí, tocando devagar, eu ficava pegando de ouvido o que o sujeito fazia de rápido lá para tentar fazer igual. E daí, nossa, fiz um certo sucesso na época. Lá, né? Se fosse hoje, o cara ia falar, pô, isso aí não serve para nada, né? Mas... Né? E eu recebi até uma vez uma aluna lá que eu gostava dessa detonada que davam em mim, né? Ela falou para mim, eu fiquei sabendo que você tinha uma banda, né, de rock. Eu falei, eu tive, tá? Daí ela falou assim, pelo jeito não deu muito certo, não, né? Filha da puta, hein? Daí, quando eu me lembro... Essa sim tinha que ser cancelada, filha Não, da mas mãe. essa assim, eu gosto desse tipo de comentário. Né? Eu falei, mas que coisa linda, maravilhosa. Que comentário mais sincero, do fundo do coração, né? Realmente, né? Podia ser um astro superstar aí agora, por que eu não fui, né? Porque não deu certo. E daí, pô, desviei a história lá, né? E estudei um pouco de violão e o meu professor Alfredo falou, faz essa entrevista e vê o que você acha aí, se você não gostar. Aí a entrevista dessa vez não foi tão humilhante que nem aquela primeira que eu tive com ele, né? E eu percebi que ele gostava de umas músicas que eu gostava. Né? Tinha um compositor, hoje não sei se está vivo, Léo Brauer, que fazia umas coisas dissonantes. Assim. Eu sempre gostei dessa maior complexidade. Né? Essas coisas que ninguém gosta, Sim, eu sempre gostei de coisa complicada. E daí eu vi que ele gostava disso, comecei a estudar com ele. Ele já sabe até o que eu aprecio, né? E acaba me sugerindo coisas assim que seriam naturais mesmo. Né? E daí eu resolvi estudar um pouco de violão brasileiro. complicado. Porque tem um programa da TV Cultura que passou há muitos anos atrás aí, que chama Violão Brasileiro, que é de um professor lá da ECA, que é um virtuoso. E ele gravou acho que uns 100, quase 200 programas com vários compositores brasileiros para violão erudito. E é um popular, mas na verdade você vai ver o rebuscamento que tem aquilo lá, é maravilhoso. Então eu já ouvi a maior parte dos programas, de vez em quando eu vejo uma lá, daí eu levo lá para o professor e falo, escuta, dá para encarar isso aqui? Daí ele fala assim, ó, vai dar um trabalho aí. E daí a gente vai fazendo essa parte aí, mas assim, numa intensidade menor do que no piano. Eu não, como era na minha infância, agora que eu estou aposentado, não tenho tempo, né, para fazer as coisas. Agora ainda, né? Mais do que nunca, agora, mais do que você nunca. vê, não dá tempo de fazer essas coisas. E daí vamos tocando, né? Vamos tocando literalmente. Né? Tocando literalmente, conseguimos dar uma palhinha agora do violão? Nossa, violão. Agora você vai me pegar na curva aí. Eu sem minhas partituras e sem estudar, fica difícil, hein? Nós temos aqui dois violões, Brian? Um e meio, né? Um e meio. O que eu posso prometer para você é fazer aquilo que de vez em quando eu faço lá. Eu gravo um videozinho, e no vídeo o que você faz? Você erra 410 vezes e na 412 você acerta. Então parece que você é bom. Né?
Então, tem uns vídeos aí que eu gravei, depois eu até posso mandar umas Isso. coisas estranhas lá que- e eu gravei eu gosto daquelas músicas que não agradam muito, assim. Então, eu estudo algumas para não ficar muito ruim para minha esposa, e outras, 90% daquelas que me agradam Gosto mais, pessoal. assim. Então, eu sou um estudante, então fazer uma apresentação assim vai ser muito humilhante, né? Mas fico devendo, fico devendo. Mas manda o vídeo. Ah, Aí a gente coloca vou, aqui. vou mandar. Já até pensei numa que tá gravada, ela tá boa, tá? E é essa aqui, ó. Ah. Atenção, É. mudou o ambiente aqui, mas tá. De improviso, você vai tocar uma música simples de improviso aqui, olha que facilidade e tal. Eu estou estudando lá. É difícil, né? Eu peguei uma música italiana agora, do Cinema Paradiso. Do Skylab não saiu nenhuma. Do Skylab eu fiz uma sacanagem com o professor, Eita. porque precisava fazer um trabalho lá que você tinha que escrever uma música e fazer um pequeno arranjo, assim, né? Daí, o que eu fiz? Eu fiz uma partiturazinha que eu aprendi um programa lá, é o Word de música, que você escreve na pauta lá, espetacular. E eu pus um pedacinho do Tudo Me Faz Bem, que é uma porquice maravilhosa, assim. E ele não conhecia isso aí, né? Daí eu fiz esse trechinho lá e tal, e embaixo coloquei as referências, tá, né? Daí ele foi ver as referências, né? Daí que veio aquela surpresa. Mas no mundo do pessoal da música é um ambiente mais bacana que tem, né? Porque o pessoal tudo aberto, o pessoal conversa, né? Tem várias idades, tem aquela mistura que tem ali, onde tem as pessoas mais malucas possíveis e os mais sãos possíveis, né? É Então, verdade. você se diverte ali, porque tá todo mundo com espírito de... Não tem uma competição, ninguém tá achando ruim com você, né? Sim, Quando você sim. faz um negócio bonito, o cara gosta, né? Eu estudo umas músicas lá, de vez em quando, eu fico até com orgulho. Tem uns alunos que falam, "Pô, aquela música que o Vegetano tocou lá e tal." É porque eu fico procurando umas coisas mais diferentes, assim. E eu estudei uma música do Bela Bartok, no piano, que é cheia de dissonantes, né? E ninguém gosta muito de música dissonante, né? Bom, Sim. música instrumental já é um É. público muito restrito. Daí quando você pega essa parte aí, ninguém gosta mesmo. E daí eu pedi pro professor lá para tocar uma música dessa. Ele separou uma para mim, eu escolhi uma outra. Daí ele, né? Bom, então vamos ver aí, um negócio difícil. Aí acabei tocando a música. E daí vem os comentários, né, da família. Meu filho estudou piano e ele falou para mim, pai, você pediu uma música atonal para tocar no conservatório? É a primeira pessoa que fez isso. Aí veio um comentário da minha filha, da Laura. Nossa, pai, não tinha uma música melhor para tocar? Daí veio o comentário da Luísa. Ele estava tocando aquela coisa, mas ele estava tão feliz que eu nem falei nada. E daí lá foi essa música, que essas dissonâncias aí são coisas inesperadas, né? Porque na Sim, música tradicional você tem as resoluções, né? sim. Que tem, o cara joga aqueles acordes com sétima, depois resolve, fica tudo suave e tal. E essa escola aí, segundo o meu professor, se ele faz uma música e te agrada, é porque a música não é boa, né? Então foi essa aí que eu acabei Seguindo. seguindo, mas ainda não consegui tocar um negócio daquele completo lá, porque é muito É difícil. difícil. É muito difícil. Você tocar uma peça lá do Schoenberg, que é o pai desse tipo de composição, meu Deus do céu, você pegar o Opus 11 dele é uma coisa de louco. E você não consegue gravar tudo aquilo, porque como a gente É. não está acostumado culturalmente a ouvir, quando
você acha que acabou, não acabou. Daí quando ele termina a música, fica aquela sensação de que ainda Que não, vai, não não, vai. não terminou. Ainda, e não tem sequência harmônica. Tá? Mas assim, é tudo numa teoria que para você entender o que o cara fez ali é um Tem que ter negócio estudo. Tem que ter espetacular. estudo, Tem né? que ralar muito. Eu, como sou aluno do fundão de teoria lá, eu peno nessas coisas. Né? E atraso as tarefas lá e tal, e fico com vergonha. Mas é assim. Vamos em frente, que o importante é se divertir um pouco. Então, para não judiar muito da minha mulher, eu vou lá no meu esconderijo, período da manhã eu estudo lá. Para não dissonar a casa, Para né? não adicionar, cara. É. Aí, onde eu vou, eu tenho um piano. Na chácara tem um. Lá tem, que é da família dela. No meu apartamento tem um. E lá no meu escritório, estúdio, tem outro. Olha, Em São Paulo tem um apartamento pequenininho, lá tem um elétrico. Lá. Tem um rapaz. piano. Então, assim, eu posso ser um péssimo músico, mas eu tenho um monte de piano. É o dia que eu vier a falecer, a minha família vende isso aí, né? Tem um dinheiro lá de herança. Lá. Aquele de 50 anos está onde? Aquele de 50 anos está na casa onde eu morava, lá na infância. Ah, sim. Esse eu mandei afinar, troquei tudo dentro dele. Lá. É um piano bom. Aí no apartamento eu tenho um pequeno, grande piano. Piano projetado pela Steinway. Ele tem uma sonoridade maravilhosa. E eu com minhas manias, né? Uma época eu ficava ouvindo assim músicas com piano para ver qual que era o timbre que eu gostava mais. Aí um dia eu fui numa loja de piano em casa, a minha me incentivou, e eu vi um num cantinho lá, mexi nele e falei, nossa. E daí fiz um projeto para carregar ele lá para o apartamento. Né? Porque como é que leva? Ela mora no 12º andar. Daí tiramos as medidas certinhas, medi o elevador, chamei um cara que carrega piano aqui em Bauru. É ali Daí ele na falou, Bandeirantes? na Bandeirantes. Bom, faz 60 tantos anos que eu moro ali na Bandeirantes. E vimos que dava para carregar. Como é que o cara fez para levar aquele piano? Ele chegou na caminhonete, dobrou o piano, colocou num tipo de um skate. Daí entrou pela garagem. Eu já tinha feito todas as medidas do elevador. Né? Daí ele manobrou, levou dentro do apartamento. Coisa de 10 minutos estava na minha sala. Olha. Né? Então, a altura dele é própria para apartamento mesmo. O pessoal até põe esse apelido, né? Piano apartamento. E ele tem um som maravilhoso, né? Muito mais do que eu mereço. Mas dessa vez foi comprado o piano, mas não parei de estudar. Só de teimoso, né? Para não repetir o meu ditado lá. Quando você compra o piano, você para de estudar. Então, só para não perder a chance lá, eu fiz. Coisa de aquele cara que fica pensando no que fazer em casa lá e faz essas coisas. E vamos levando aí, né? Mas a música hoje é o que ocupa maior tempo, meu. Então, na parte da manhã eu me dedico a isso aí. Depois da tarde eu vou fazer o que sobrou. E se não sobrou, fica na lista lá também. Depois faz. Vai na hora que der certo. Vai pra frente. Tanto que eu tenho uma lista de coisa para fazer lá, que já encheu uma pasta, assim, né? E cada vez que eu tiro uma coisa da lista, eu entro mais umas 2 ou 3 lá. Então ele fica quieto lá e vai passando para frente. Mas é isso aí, ó. Estamos aí sempre levando a vida na brincadeira quando é possível. Não, muito bacana o bate-papo. Gostei muito de revê-lo. Fazia tempo que a gente não se via, né? Você sabe que quando um ex-aluno convida, eu saio correndo, porque a coisa mais legal que tinha lá na faculdade era essa parte. essa turma dos alunos, né? O restante era consequência. Eu lembro que naquela iniciação científica que eu fiz, teve um congresso no Chile, né? Que você, não lembro se foi no Chile, acho que foi no Chile, que você foi apresentar
né, o trabalho, e depois você mandou para mim uma foto no restaurante com uma Uma centoia. centoia. Não, aquela coisa espetacular lá. Primeiro tampada, né? Fazendo aquele drama, né? O que será que é isso, né? E depois você tirando e mostrando. Fui eu e o Javarone, né? Isso. Os dois pão duros para economizar o hotel, ficamos no mesmo quarto lá. Só tem história. Você me convida aqui, eu fico lembrando essas coisas boas. Eu fui lá com o Javarone, e tem um mercado lá, um filho lá, que eles vendem esse caranguejo lá, que é um negócio espetacular. É uma coisa exótica, né? Daí, assim, os dois pão duros lá, custava $100, o tal do caranguejo. Aí eu, o Javarone, quando eu vou viajar e tal, eu sempre escolho uma coisa esquisita para comer. É um clássico já. É sempre no penúltimo dia de viagem, assim, para não passar mal depois, eu vou lá e escolho aquilo que você nunca viu na vida lá e mando bala. Daí eu tinha ido lá nesse mercado e olhei lá. Eu fui viajar uma vez com as minhas filhas para lá e tinha visto isso aí, mas não. Né? Caro e tal, né? Família. Estava em 4. Eu falei, vou comprar comida para 4, aí vai ficar muito caro. Então, vou deixar para outra, comer um aperitivo só e tal. Um amendoim, pedi um amendoim. Mas daí, da outra vez, eu fui sozinho, né? Sozinho fica tudo barato. Né? Estava eu e o Javarone lá. Falei, ô Java, eu não racharia um prato desse aí? Né? Daí ele, vamos lá. Aí deu $50 para cada um lá. Comendo que nem louco lá. Eu lembro da foto chegando, quando eu vi a primeira vez. Monstruoso. E nessa mesma viagem, nós estávamos no hotel lá, fazendo uma apresentação, e falando, vamos mandar uma foto para o Heraldo. Tá. Nós dois lá no 5 estrelas, apresentando um trabalho. Daí, falei, bom, vamos fazer uma pose aqui. Ficamos nós dois dando uma banana, assim, mandando a foto para o Heraldo. Deve ter adorado, né? Deve ter adorado. Só saiu o xingamento, né? Da correspondência depois. Coisa boa, pá. Depois de uma outra oportunidade, né? Se o vídeo fizer sucesso e tiver uns 3 likes, aí a gente vem aqui e conta para você a história do Orkut, né? Que é da rede social que deu origem a esse Facebook atual aí. Não, vamos aproveitar já a oportunidade. É verdade? Opa, manda bala. Não é possível. Eu vou ficar aqui, você vai deixar de ganhar dinheiro com a história da carochinha aqui. Não. Vamos à história do Orkut. Então. Vamos lá. Estava eu um dia em São Paulo, meu filho estava estudando lá. Aí o Orkut, para os mais novos aí, foi a primeira rede social que apareceu, né? Depois veio o Facebook. E o meu querido Henrique perguntou para mim, pai, você tem um Orkut? Eu falei, não. Não, tem um Orkut seu lá. Não estou sabendo o que é. Aí ele falou, olha, você está falando que não é seu, mas quando eu vi, eu fiquei na dúvida. Né? Eu falei, pô, isso aí é do meu pai. Aí por isso que eu estou te perguntando, né, se era seu mesmo. Eu lembro dessa história, tá me refrescando aqui essa história aí. Daí ele falou assim, então, você está me falando que não é seu, mas assim, a única coisa que eu desconfiei lá que não era seu, é que tinha uma banda de heavy metal lá que você nunca tinha falado para mim. Então, ficou essa dúvida aí. Aí eu fui me inteirar da situação. Investigar isso aí. E lembrei que ali estava a origem dos perfis falsos, né? Que hoje chamam-se fake. Né? Que em inglês fica mais nobre. Né? Então foi um perfil fake. E eu fiquei sabendo que faziam perfis falsos de todos os professores. Uma fotografia e tal. É que nem eles fazem esse trote hoje de WhatsApp para pegar dinheiro dos outros. Tá? Igualzinho. E tinha minha fotografia lá e tal, uns dizeres satânicos e tal. Tinha até um e-mail lá, que era rigitano_666@hotmail.com. Fizeram bem feito então, né? Muito perfeito, muito perfeito. E eu olhava aquilo lá e falava, nossa, por pequenos detalhes, fui eu que fiz isso aí. Né?
Teria sido eu. Daí eu abracei aquela coisa falsa lá e falei, preciso dar credibilidade, né, para que as pessoas acreditem mesmo que esse perfil falso é É. verdadeiro. Porque ele sendo verdadeiro, ele é falso, ou ele é falso, ou ele é verdadeiro. Então, mas para mim é verdadeiro. E pedi para os meus filhos, né, pedirem amizade lá para dar credibilidade. Então as meninas entraram lá, oi pai, você por aqui e tal, né, e tal. E comecei a dar credibilidade. Nossa, é isso mesmo, eu E lembro daí eu disso. ia na aula e falava umas coisas lá. Vou escrever no Orkut isso aqui hoje. Eu saía de lá, Tava lá já. estava lá já no Orkut. Eu lembro. E foi a maior corda. E teve situações inusitadas. Assim. Aí virou pura diversão. Né? Mas como é que eu fazia para ver o Orkut? É porque eu não tinha. Então eu criei um perfil falso para mim, que chamava Inspetor Clouseau, né? Em homenagem ao Peter Sellers, a Pantera Sim. Cor-de-Rosa, que eu sou fã dos Clássico, filmes, clássico. clássicos. Aquele cara que fazia tudo errado, todo mundo achava que fazia errado, mas era tudo certo. Né? Então tinha esse paradoxo lá. E A tal. hora que alguém batia na porta, né? Porque, O que ele falava? tinha uma senha. Bituin. Não, o Bituin eu que falava isso. O Bituin não foi roubado. Não foi dele? Não, o Bituin era eu. Eu falava, Bituin. Que era Entre, né? Entre. Mas daí eu criei esse perfil falso para poder olhar o meu perfil falso que eu considerava verdadeiro. Então, fica complicado isso aí, né? É. Porque eu tenho um perfil falso, tenho outro perfil falso que é verdadeiro, e eu preciso do falso para ver o falso que é verdadeiro. Então é difícil chegar a uma conclusão. Daí eu todo dia entrava lá no meu inspetor Clouseau e ia ver as notícias lá no feed, né? Aí tinha aquelas barbaridades que falava lá e tal. E uma vez eu deixei de ver esse perfil aí. Eu chegava cedo lá na faculdade e tinha uns alunos para falar comigo lá. Né? Foi não. Vamos entrar lá e tal. Olha, professor, nós vamos pedir desculpa. Eu falei, não lembro de nada. Não, porque aquilo foi uma brincadeira. Eu não sabia o que era. Daí comecei a jogar um verde para tentar entender o que era a situação lá, mas fingi que eu sabia. Né? E daí foi desenrolando o papo lá. Daí eu percebi que eles tinham feito uma brincadeira simples, né? Me chamaram de professor Girafales, pelo Orkut. E levaram uma dura daquelas assim. Você tem que ter respeito com o professor, porque vocês são pessoas que não, você é uma pessoa que não sabe nada, tem que. Foi um negócio humilhante, assim, né? E que os caras ficaram com o maior medo, né? Daí eu percebi que tinha alguma coisa lá. Falei, puta, isso aí é o Orkut, né? Mas como é que eu vou fazer aqui? Daí fui enrolando e tal. Daí eles foram dando umas dicas, né? Eu fui pegando as dicas e fui falando, tá? Falei, não, fica tranquilo, isso aí não tem problema. Tá desculpado, foi você entender isso aí direitinho, porque o cara fica com medo, né? Você fica fazendo palhaçada com o professor, daí o cara vai perseguir você, vai marcar lá e tal, né? Se ele precisar de 0,1, você não dá, né? Então, fica essa história aí, né? Daí saiu de lá e eu falei, é alguma brincadeira lá do Orkut que eu não estou sabendo o que é, mas vamos lá. Aí cheguei em casa, entrei no inspetor Clouseau, fui ver o que era, li lá e tal. E eles foram falar com o pai deles lá. Aí o pai deles falou, como vocês fazem uma barbaridade, um desrespeito? Vocês têm que pedir desculpa lá para o professor. Lá. Aí os caras acordaram de madrugada, foram pedir desculpa para mim lá. E eu aceitei, levei na boa lá e contei essa história lá na hora do almoço. Né? Daí as minhas filhas, pai, você fez isso aí com os seus alunos? Você não devia ter feito uma coisa dessa com eles. Você devia ter falado que era tudo mentira e tal. Aí eu estava tão feliz, levei uma dura dessa. Eu falei, que situação, né? Meus filhos me repreendendo aqui porque eu fiz essa maldade com os caras lá. Mas foi uma curtição isso aí que eu fiz. E deixei quieto. Né? O ano passado teve um encontro aqui dos alunos.
E estavam lá os personagens lá que vieram pedir desculpa. E eles não sabiam da história. Eu contei para eles que era tudo falso, né? Não era eu que fazia, era um aluno que fazia, né? Eu enrolei vocês, levei uma bronca em casa, né? Porque eu fiz isso. E daí eles falaram pior ainda. Tinha um deles lá que o sujeito, o Kleber, que era o dono da página, que tinha feito a brincadeira comigo lá, que levou toda a bronca, ele largou aberto, era aquela época que se largava na República aberta, outro ia lá e preenchia uma mensagem, mandava, você nem ficava sabendo. Né? Então, aí, puta, ficou aquela situação. Aí virou uma palhaçada lá, eu contei para todo mundo. Lá, puta, eles mesmo. Nossa, daí um lá falou assim: tá falando isso aí que é brincadeira hoje, mas naquela época lá não era nada de brincadeira, né? O negócio lá era sério mesmo. E ficou, né, por muito tempo, esse perfil falso, maravilhoso, né? Eu lembro bem que a sacada disso aí era que metade dos alunos achavam que era e a outra metade Ah, achava que não era. Ninguém sabia se era ou se não era. Então ficava todo mundo É achando que ele, não era, é ele, é ele, não é ele. Daí, por causa da credibilidade, acabou acontecendo. Não, aquele jeitão de não saber se você tá falando sério ou não, era o que A minha mantia. personalidade minha, que o pessoal ficava sempre, puta, esse cara tá falando o quê aí, Era né? isso. Então, mas o que aconteceu foi que depois de um período longo de diversão, um dia bateu a porta minha lá, o Guilherme Conte, e falou para mim: professor, vim falar uma coisa aqui. Eu fazia esse perfil. Não aguentou. Eu me formei, Revelou. né? Depois que você se forma, você pode abrir o jogo, né? Porque de repente o cara vai ficar bravo com você, vai te perseguir lá e tal. Não dá mais. Aí eu falei: você que fez isso? Maior período divertido que teve aqui dentro, abracei ele lá. Falei: puta, você é um amigo meu. Cada coisa que você escreveu lá, minha lá, que saiu do Me fundo da minha representou. alma aqui. Me representou. E daí, puta, fizemos uma amizade lá. Daí, primeira providência com ele, eu falei: você vai ao templo, né? É um lugar que eu vou de vez em quando, né? Fazer a minha cerimônia lá no templo. O templo, para quem não conhece, é um bar e restaurante aqui de Bauru, Ah, sim. que tem o melhor filé mignon do universo, né? E de vez em quando eu vou rezar lá no templo, né? Porque eu não sou frequentador de coisas religiosas aí, mas eu vou lá sempre, que é o meu lugar de orar, né? O dono é o Fernando e a Sônia, são conhecidos, tá? Maravilhoso. Daí eu falei: você tem um jantar grátis lá no templo. Você vai lá com a sua noiva, vai lá com a sua namorada, peça o que você quiser lá, fala com o Israel. Isso. Ele trabalhava lá à noite e já está combinado. Você nem se preocupe com o preço. Está pago. Aí o Guilherme foi lá. Ainda tá barato frente a tudo que você fez. Vamos tomar mais uma aqui. Tá? Daí, assim, a homenagem, um dia eu levei ele para almoçar lá na fazenda da Maria Helena. E depois, para, né, coroar com aquele estilo meu, nós fomos a um espetáculo da Virada Cultural em São Paulo. Esse evento lá em São Paulo faz parte do calendário cultural da cidade. Era assim: primeiro você assistia uma palestra com o Zé do Caixão. Depois que você assistia a palestra, saiu uma procissão e ia até a porta do cemitério da Cachoeirinha. Lá na porta do cemitério da Cachoeirinha estava montado um palco. E quem que foi cantar lá? Skylab. O Skylab. Daí eu falei para o Gui: olha, passagem grátis, refeições grátis, e vamos juntos nesse evento lá, né? Porque é longe, lá em São Paulo, eu era de São Paulo, eu não conhecia bem, fomos lá participar desse evento. Que saiu numa página do Estadão lá, com a manchete assim: a noite em que os vivos perturbaram os mortos. E daí foi esse ápice, né, das homenagens que eu fiz para ele. E voltamos e ainda assistimos às Velhas Virgens, lá na Praça da República, de madrugada. E daí faz tempo que eu estou devendo uma homenagem para ele. Porque, aliás, eu até queria que ele fosse me representar numa formatura. Eu estava viajando
Eu falei, se tem alguém que pode me representar numa formatura, é o Guilherme. Aí falei com ele, ele falou, não, eu não vou. Tal. Guilherme, você é a única pessoa que pode me representar lá, né? Porque você é meu biógrafo. Mas ele falou, não, aí não dá certo. Aí já não vai aí além. Foi muito, me falava, Zé do Caixão, muito além do além. Mas aí eu, assim, e quando ele foi lá fazer essa visita, ele me deu a senha, né, do Orkut, e que eu continuei tocando. E que, segundo algumas pessoas lá, não teve nenhuma modificação nas postagens, né, porque tudo permaneceu como era. Do mesmo jeito. Né, do mesmo jeito. Daí, quando passou para o Facebook, eu passei para lá também. Inclusive, adotei como o meu aniversário, a data lá do Facebook, né? Que é 6/6/66, que eu comemoro meu aniversário nessa data. Então, eu tenho 2 datas De aniversário. de aniversário. E eu falo que essa aí que é a verdadeira, a outra é falsa. Que bacana. Muito bem, Elcio. Vamos para mais essa aí. Eu acho que você já perdeu muito dinheiro comigo. Não, imagina. A gente estava esperando aí essa oportunidade faz tempo. Você sabe que você é uma pessoa muito cara para mim. Nossa. Me ajudou muito, né? A gente sabe reconhecer quando... Ô Brian, você sabe que eu entrei lá na USP para dar aula para você porque ele me ajudou. Lembra da Daniela? A Dani era a diretora na época, né? E ela morava no mesmo prédio que ele. E ele me contou que uma vez teve a oportunidade de falar para ela, falou, olha, menino, o que você passar para ele, ele resolve. Peguei no elevador. Pegou ela no elevador. E isso foi determinante para mim poder ser esse professor. Não lembrava disso. Não. Eu lembro que eu briguei por você para fazer a iniciação científica. Foi, né? essa foi outra. Essa foi outra. Eu olhava o Aldo lá, sentado quietinho lá, falava assim, esse cara aí tem futuro. Né? Eu sempre tive uma intuição, assim, né? Eu tive uns poucos bolsistas lá, porque eu gostava mais da aula mesmo, né? Sim. Mas quando tinha alguém interessado em fazer um trabalho lá e tal, eu tinha um faro, né, para descobrir, falar, putz, cara, aí dá certo. Daí o Aldo, quietão lá no canto dele, lá eu fui atrás dele lá. É você que vai sofrer. Daí tivemos os embates, né, para fazer a sua matrícula lá na iniciação. Foi. E o Heraldo me ajudou. Aí nós colocamos você lá no programa. A famosa história, né? Tem que contar uma história dramática. Ele vai fazer isso aí, sim. Vai dar certo. E no fim eu fiquei contente que você fez mestrado lá com o Oswaldo, que é um cara super competente. Foi. Né? Ali sim você fez a coisa certa. Comigo você entrou pelo caminho torto. Né? Mas eu costumo, né, fazer as coisas tortas, caminhos tortos dão certo. Né? E nem o inspetor Clouseau, assim, que ninguém acredita, daí chega no fim e dá certo. É o produto final. Né? É verdade. Foi isso mesmo. Até no filme, quando tá a mulher falando chinês, tá todo mundo com aquela cara de dúvida, né? E no final do filme, eu falei assim, mas você não fala chinês? Você estava lá, né? Então você fala? Ele, lógico. E falava mesmo. Falava tudo. Eu tenho, assim, uma das minhas manias é comprar esses filmes, né? Por exemplo, desse Inspetor Clouseau, eu tenho todos. Guardadinho. Fellini, eu tenho todos. O original mesmo, não o DVD, que hoje ninguém assiste mais. Não, digo, não é o Peter Sellers, né? É o Peter Sellers. Não é o... não, tem uma versão nova lá. Eu remake, assisti, não gostei, não. Sim, não gostei. Esqueci quem que é o famoso. Não vou lembrar. Nossa, eu tô ouvindo a cara dele. Não, ele é engraçado também, aquele cara, mas perto do outro... Não, mas é que tem umas coisas que você, por exemplo, você passar um filme desse pra uma pessoa mais nova, é outra época, né? São 30, 40 anos, daí você não vai dar risada. Eu já fiz umas experiências assim com os filhos. Sim, né? sim.
Então, tem umas coisas que eles adoram, eu vou lá e não dou risada, né? E tem umas coisas que eu me esborracho de rir lá, e eles não acham graça, né? Isso aí Acontece. faz parte, faz É. parte do tempo, né? Tem umas coisas mais importantes para você. E até às vezes eu assisto umas coisas e falo, nossa, eu ria muito disso aqui, mas tem mais graça hoje, né? Mas a gente contando assim é um perigo, né? Porque eu cito algumas coisas, daí o cara vai procurar lá o que é lá, daí ele tem uma decepção, né? É que nem música, né? É uma coisa que eu detesto falar, nossa, você tem que ouvir isso aqui, é maravilhoso, tá? Música espetacular. Daí o sujeito vai lá e ouve aquilo lá e fala, meu Deus. Tá? Quando tem apresentações assim, o pessoal normalmente fala, né? Esse compositor, isso, tá? Essa escola é ele, tá? Daí você fica naquela expectativa que chega até. Às vezes dá certo, né? Mas sempre é um pouco de frustração, né? Que a pessoa elogia tanto e você está esperando. A gente sempre espera uma coisa melhor, né? Então, tudo é assim, né? Você tem uma perspectiva que alguém fala para você, você sonha um pouco mais alto daquilo. Aí você vai ver na Expectativa e realidade, ele realidade, né? abaixou um pouco, né? E daí você fica meio chateadão com aquilo. Por isso que é bom fazer o contrário, né? Porque daí Eu já surpreende. falei lá no conservatório, mas nunca consegui, né? Então, eu vou tocar primeiro, depois eu vou explicar. Eles batem palma primeiro, depois eu toco. Primeiro fica todo mundo achando ruim, daí eu falo assim, ó, se você achar ruim é porque é bom. Daí a pessoa passa a se interessar, tá? Daí até pode surgir um interesse, né? Curiosidade, né? E abre uma perspectiva, né? O conservatório é uma coisa assim que abre muita perspectiva, porque a música é uma coisa muito infinita, né? O que Totalmente. você tem de tendência, o que você tem de possibilidade, aí não vai dar conta de ouvir isso aí nunca, né? Nunca. E sempre tem um negócio diferente lá que você vai procurar e tem uma vida diferente lá. Isso que é legal lá no conservatório, né? E os dois professores são muito capacitados e eles têm essa capacidade de ver como que o aluno gosta, o que eu vou sugerir, tá? Então, às vezes, contando um dos meus exageros, aí, essa música do Bela Bartok, tem um álbum que chama Microcosmo. No Microcosmo tem umas 150 músicas. Aí eu ouvi todas, diversas vezes. Depois eu escolhi uma que era mais esquisita lá e fiquei acho que, um ano para tentar tocar aquele troço lá. Daí saiu. Mas daí agora eu já esqueci, né? Então, se eu sentar lá, eu vou ter que ficar mais uns 6 meses para recuperar tudo aquilo que eu aprendi. Faz parte, né? Tipo de música é assim mesmo. Então, Uma coisa que eu lembrei agora, eu não sei se você vai lembrar disso daí, porque faz tempo e é bem específico. vamos cutucar o cérebro. Mas uma vez a gente foi para Santos, no Porto de Santos, Tá. Tem teve uma uma excursão excursão. lá do professor lá da É, Poli, que eu arrumei para dar aula aqui. Aí a gente foi e minha irmã foi comigo. E a gente foi fazer um passeio de barco, Sim, sim. uma escuna, Isso. né? E a gente foi até lá no final, depois o cara voltou, e quando ele voltou, ele começou a fazer umas acrobacias aproveitando a onda, e o negócio começou a ficar meio perigoso, né? E a gente não sabia se estava tudo dentro do controle ou se estava escapando o controle. Nesse momento, eu peguei e abracei um mastro, né, para não cair, a minha irmã abraçou o outro, eu olho pro Rigitano, ele... É o comentário do engenheiro, né? Ele falou assim, será que tá tudo... tá no previsto isso? Está dentro do previsto. Foi uma frase tipo... tipo essa, você falou assim... Não, lembrei, você falou assim... Mas por que será que... Eu queria entender. Eu falei, não entende, agarra no troco, agarra no mastro que vai cair todo mundo, vai afundar. Mas aí depois ele foi voltando à normalidade e, né, eu lembro porque minha irmã quase caiu. Mas isso aí eu tenho um professor lá que ele de vez em quando dá umas detonadas em mim, assim, né? Ele fala, você complica muito essas coisas aí. Não é para fazer com tanta preciosidade, né? Porque, você fica cutucando, daí eu fico falando, né? Daí essa mania de engenharia, de raciocínio, Querer essas coisas, entender. querer entender e tal. Eu estou estudando agora um noturno de Chopin, né? O Chopin tem muito que se chama de polirritmia.
E a polirritmia surgiu aí no período romântico, e é assim, traduzindo na matemática. Mão esquerda, compasso 4x4, 4 notas. Mão direita, todas notas ímpares. Daí você vai permeando, mas é o mesmo tempo. Então, por exemplo, tem lá 4 notas com 18. Uma cai na simetria, as outras não. E elas ficam todas intermediadas. Daí nessa música tem 18, 35, 11 e 13. E se você for fazer na matemática, dá tudo dízima periódica. Mas para músico não tem isso aí. Porque o sujeito acerta ali. Né? Mas aí, para entender essa história, aí eu descobri esse programa, escrevi esse pedaço da partitura para ver como é que fazia. Porque lá o programa faz matematicamente. Daí eu imprimi isso aí e fui mostrar lá para o meu professor, daí ele... Para com isso, não precisa. Mas é o jeito de eu entender isso aí. Né? Até eu entender, aceitar, né? Até eu entender esse negócio, para mim, eu estou tocando com a mão esquerda numa dízima periódica e aqui com números inteiros. Não, mas isso aí vai. Depois eu falei, eu vou ficar um mês fazendo isso aqui. Né? Daí tá perdendo tempo, tá? Vai na intuição. Mas daí, lógico, eu sou teimoso, contrario ele, tá? Fiz, daí fica quadrado, né? Fica aquele negócio. Sim. Daí depois que eu entendi, falei, bom, agora para frente, vou voltar isso aí. E ainda de vez em quando eu toco, erro, daí volto, toco de novo, e fico tocando. Mas foi bem isso, o barco quase afundando, ele querendo entender. Por que será que... Qual é o fundamento dessa história? Né? Onde começou? Porque nem outro dia também, umas coisas que você aprende e não precisa, e acha que não vai usar para nada. Eu estudei dinâmica, né, lá no doutorado. Ah, sim. Vibração, aquela matemática maluca lá. Somatórias de força diferente de zero. Forças, série de Fourier, né, para você interpolar curvas. Tá? Daí, um dia, o professor de teoria deu lá uma tarefa para fazer de harmônicos. Aí eu falei, aí tá a inutilidade que eu estava procurando para estudar. Tá? Daí era uma tarefa para ficar uma semana. Aí eu fiquei uns 4 meses lendo sobre isso aí. Daí recordei toda aquela parte matemática. Voltei na série, descobri uns desenhos. Daí que eu fui entender os harmônicos na música. E é uma coisa complicada. Os caras que estudam acústica, que tomam parte disso aí. Daí chegou até uma certa hora, eu falei, puta, eu estou olhando mais isso aqui, não estou estudando nada. Daí eu dei o cano na tarefa, atrasei tudo lá, fiquei com vergonha, né? Mas acabei entendendo lá o meu jeito de curtir esses detalhes inúteis aí, né? Mas cada um tem uma cabeça, né? E daí por isso que não sobra tempo, né? Porque eu fico fazendo onda nessas coisas aí, né? Fazendo ondas na música, né? Daí passam 3 meses e ficou sem estudar, ficou sem entregar a tarefa. Vergonha, né? Mas vamos em frente. E a banda não volta? Ah, não volta, né? Não, né? Ah, não tem tempo. Eu cheguei até a conversar uma vez com o Carlinhos, guitarrista lá da Voodoo, e o Stingel, que canta lá. Eu dei um toquezinho, né? Que eles falaram que estavam fazendo umas brincadeiras no futebol. Então, eu ia ir lá e tal, mas daí eles não me convidaram. Né? Então eu percebi assim que não foi aceito. Fui reprovado na entrevista. Mas continuo amigo dele. Maravilha. Bom, é isso aí, pessoal. Conforme eu disse, professor Rigitano saindo do seu sarcófago e aparecendo para todos vocês para matar as saudades. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Estamos aqui. Sempre que tiver um ex-aluno disposto a conversar e não tiver que fazer nada, não tiver nada para fazer, pode ligar para mim que eu recebo com bastante alegria.